Olá, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Ou bom dia, não é? Ou boa tarde, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Desde já eu te agradeço por estar aí, tá bom? E esse vídeo será rápido, porque eu nem ia fazer hoje, mas aí eu assisti o discurso do presidente Lula lá em Berlim. Acabou de passar agora no canal do Paulo Pimenta, né? E aí eu estava acompanhando e ele falou coisas contundentes que aí eu resolvi vir para o canal Sala de Aulas, não é? Para a gente poder conversar um pouco. Ele falou frases impactantes, como sempre, né? E hoje não foi diferente. Ele falou assim que o ser humano está virando desumano. E ele estava discutindo a questão da tecnologia, né? Como a tecnologia hoje em dia estão afastando as pessoas. Ele usou de exemplo um casal de jovens que estava outro dia namorando, né, em uma casa onde ele estava visitando. E aí ele reparou que esse casal de jovens, mesmo sendo namorados, não é, jovens, estavam cada um com o celular na mão e pouco se conversava. E aí ele pegou, falou para esses dois jovens, né, que eles deveriam se conversar e deixar um pouco o celular de mão para que eles descobrissem o quanto que eles são bonitos, né? O quanto que eles têm a aprender um com o outro. Isso é muito importante porque realmente a gente hoje em dia está se afastando cada vez mais das pessoas ao qual a gente tem contato diário, né, físico, mas a gente não está conversando com essas pessoas. A gente às vezes prefere conversar com outros que estão a quilômetros de distância, cuja gente às vezes não conhece, não é pessoalmente, e a gente valoriza mais uma conversa com estranhos, não é? Com quem a gente não conhece, não tem contato físico direto, e para valorizar a tecnologia, não é? Para valorizar esse mecanismo que é, como eu já falei em outros vídeos, maravilhoso. Porém, se a gente não tiver cuidado, vai nos dominar. E com isso a gente se perde, não é? Em distâncias. A gente perde mesmo aquela essência de ser humano, de conversar um com o outro, de olhar um no rosto do outro, de saber por meio desse olhar o quanto que o outro está necessitado da nossa palavra, do nosso carinho, da nossa atenção. E com isso o presidente Lula falou que fica mais fácil de se propagar o ódio, né? O matar isso, matar aquilo, que foi tão constante nas eleições e ainda é constante agora no nosso dia a dia, muito com o apoio do governo atual, né? E aí ele comentou também que uma das razões que ele pensa que tiraram, né, a presidente Dilma do poder foi justamente essa divisão mínima. Ele não falou essa palavra, mas eu já ouvi ele falando a palavra esmola, né, que tirou dos ricos um pedacinho mínimo para dar ao pobre. Essa distribuição não é mínima que o PT fez e que, mesmo sendo mínima, a elite não aceitou, não concordou. E aí ele comentou que vê as empregadas domésticas, não é, dividindo muitas vezes o mesmo espaço educacional na universidade com a filha da patroa. A elite não tolerou isso.
assim como também não tolerou ver que os aeroportos estavam abarrotados de pobres, não é, viajando, porque o pobre, palavras dele, não queria mais viajar de ônibus, não é? Porque gostou de viajar de avião, se apropriou disso, que naquela época era possível viajar de avião, pagar a passagem, não é? Era uma coisa que era fácil, porque tinha empregos, não é? E aí ele citou os 20 milhões de empregos com carteira assinada, que ele conseguiu no governo dele e no governo da Dilma, não é? 20 milhões no total, conseguiram dar continuidade, conseguiu fazer investimentos, não é? Abrir investimentos e abriu mesmo essas vagas, né, de emprego, carteira assinada e todos os direitos constitucionais, né? Tanto é que passou pela crise de 2008, sofreu um pouco, né, da crise de 2008, mas foi superado, e deixou essas reservas que hoje o Bolsonaro queima, não é? Paulo Guedes queima, sem nem dar explicação. Então, essas reservas de mais de 300 bilhões, não é? Que é a poupança do Brasil e que esse governo está gastando, talvez para depois ter motivo para precarizar, não é? Todos os nossos bens públicos, né? Os nossos direitos, educação, saúde. Então, a gente precariza para depois a gente privatizar, não é? Quem sabe não é isso que realmente eles estão pretendendo. E aí ele falou que cuidar de pobre, na opinião dele, é muito barato, porque o pobre, ele gasta, ele devolve grande parte do dinheiro que ele ganha, ele devolve para o mercado, em formato de bens de consumo, ele compra, né, ele consome. E o rico é difícil de agradar, porque o rico, ele quer cada vez mais e ele é mal agradecido e nunca está conformado com aquilo que ele tem, ele sempre quer mais, mais e mais. Então, é fácil cuidar de pobre e é muito mais difícil cuidar dos ricos. Ele também falou um pouco sobre o Ciências Sem Fronteiras, que proporcionava, né, aí a questão de todos os pobres entrarem nas universidades. E ele falou também sobre a questão do Brasil ter sido o último país da América Latina, em 1920, a criar a sua primeira universidade. E aí ele perguntou por que tinha sido dessa forma, né? O Brasil é o maior país da América Latina e, ao mesmo tempo, foi o último a criar uma universidade. E aí ele falou que era a questão dos 350 anos de escravidão ao qual o Brasil sofreu, não é? Passou, e que até agora não, digamos, decodificou, não é? Não resgatou, não assimilou, não fez justiça, não é? Contra os povos escravizados, né? E ele também falou que na época o Brasil era o 13º país a publicar artigos científicos nos anos do governo dele e da Dilma, em revistas científicas, né? E hoje em dia isso se perdeu porque, infelizmente, não há investimento na educação, não há investimento nas pesquisas científicas, nas universidades públicas que fazem a pesquisa científica. E provavelmente esse 13º lugar já não existe mais, está muito longe, né? Ele refrisou que não teve ele não torce, aliás, para que o governo atual dê errado, porque ele compreende que o governo atual dando errado, somos todos nós quem vamos sofrer com isso, e o Brasil já está muito precarizado, já está muito sofrido, e não é legal, não é que nós pagamos, entre aspas, aí, o pato, né?
Ele também falou sobre o golpe sofrido, não é, da Dilma, que ele tem certeza absoluta que esse golpe tem é, dedo norte-americano, inclusive também nos próprios processos que ele, Lula, está sofrendo, né? Ele também acha que tem um, um viés aí, né, uma culpa dos Estados Unidos, né, nessa armação aí para tirar ele das eleições, para primeiro derrubar Dilma, enfim. Ele também se referiu a alguns países aqui da América Latina e aí usou a questão lá do Maduro. Ele falou que não se questiona com relação se ele concorda ou discorda do governo Maduro, ele apenas acha que como ele fora eleito, ele deveria ter terminado o mandato e que o Guaidó não pode de maneira nenhuma, não poderia de maneira nenhuma ter se autodeclarado presidente, não é? Daquele país. E aí também ele voltou aqui a dizer que sobre o PIB, não é? E ele cobrou que o Bolsonaro, em vez de ter contratado lá o comediante para representá-lo frente aos jornalistas e para fugir das perguntas, não é? Sobre o PIB tão baixo, ele deveria sim ter enfrentado e ter respondido sobre isso, que é mais do que obrigação do presidente da República fazê-lo. E aí ele também se recordou que na época da Dilma, né, se esse PIB de 1% tivesse sido na época da Dilma, não teríamos apenas um pato lá no prédio da Fies, na Avenida Paulista, né? Mas sim inúmeros patos, né? E aí ele cobrou por que agora não tem o pato, né? Eles deveriam ter colocado o pato lá também, porque quem está pagando esse pato somos todos nós. Ele falou que o governo atual tem que parar de olhar para cima, né? Parar de governar para a elite e passar a olhar para o povo, né? Que é o povo que é o mais importante, foi o povo quem o elegeu, o Bolsonaro, e que um governo sem credibilidade não atrai investidores, né? E isso daí é fato porque não tem como nenhum empresário sério, né, do exterior, nenhum capitalista, olhar para o Brasil hoje, ver essa instabilidade, essa apatia do governo e querer investir nesse país, não é? Com todas as possibilidades, ou quase todas as possibilidades, de dar errado, né? De perder dinheiro. Lula também falou que, mesmo assim, contudo, ele fez uma crítica ao povo, né? Uma crítica até sutil, mas ele falou que talvez o povo necessite, né? Não foi bem com essas palavras, mas foi isso que deu a entender na minha percepção. Ele falou que talvez o povo tenha mesmo que aprender com esses tempos difíceis, não é? Ou seja, o povo talvez tenha que sofrer mesmo um pouco para aprender, né, com esses erros, a de repente votar melhor, saber escolher melhor, né, os seus comandantes, né? E ele falou que o povo tem que estar nas ruas exigindo seus direitos e exigindo as políticas públicas deste governo, né? E aí ele foi indagado pela organizadora lá do evento, que também é brasileira, eu não sei do nome, não reparei. Ela falou assim, tá, mas como que a gente junta todo mundo, né? Porque lá na onde eles estavam, falaram várias outras pessoas de vários outros movimentos, e aí a moça fez inteligentemente um questionamento, como juntar todo esse povo e realmente ir para a rua, né? Como fazê-lo, né? E aí o Lula falou que temos que primeiro prezar pela democracia, pelo respeito, pela dignidade humana, jamais querer que o Estado fique mais e mais ausente, né? E sim, o Estado tem que estar presente para ajudar, né, as pessoas a se unirem e até mesmo a lutar pelos seus direitos.
Ele disse que um Estado ausente propiciona mais crimes e menos democracia, não é? E que a democracia ela é diferente mesmo, ela é diferenciada e que todos nós temos que aprender a trabalharmos dentro dessa diversidade. Ele falou, aí o outro rapaz também, que era um líder lá do MST, ele falou coisas fundamentais que a esquerda está trabalhando para conseguir retomar o poder. Dentre eles é a questão do trabalho de base, né, trabalho de formiguinha, resgatar essa questão de estar visitando as periferias, falando com o povo mesmo, que foi deixado de lado nesses últimos anos aí de ascensão da esquerda no poder, né? Que temos que resgatar a questão da formação política, principalmente nas periferias, fomentar a questão da luta de massa, mas tudo dentro de um campo democrático, não é? E uma coisa bastante importante sobre a questão do domínio na comunicação, principalmente a virtual. Aí ele usou de exemplo esse rapaz, esse líder, que a direita se utiliza dessa ferramenta muito bem e a esquerda não pode ficar atrás, porque senão vai comer bola novamente, né? Coisas que vários canais de esquerda já falaram. O Tiago dos Reis, no canal Plantão Brasil, sempre fala isso, que está na hora da esquerda retomar essas questões sobre a comunicação, principalmente a virtual, e eu concordo plenamente com isso. Aí o Lula também retomou o discurso não, ali o debate, né? Falou sobre a desigualdade, que essa desigualdade é tema de todos, não pode ser de um só. Falou sobre a questão ambiental, que é muito importante, e aí ele puxou a orelha um pouquinho lá da França, ele falou que, claramente, que a Amazônia não é da França e sim do Brasil, e que, sendo do Brasil, quem detém a soberania de decisão sobre a Amazônia tem que ser o Brasil, mas que, estando a esquerda no poder, Lula falou que garante que essas pessoas, esses outros países, podem vir para estar estudando sim na Amazônia, mas sabendo que o Brasil é que detém o domínio, né, a soberania sobre ela. E foi basicamente isso que o Lula discursou, que eu achei bastante pertinente e achei legal estar trazendo aqui para vocês. E só para finalizar, Bolsonaro, né? Fiquei muito decepcionada com o Romero Brito, eu gostava muito, assim, tinha uma imagem totalmente diferente dele. Eu gosto da arte dele, mas, assim, apoia Bolsonaro, né? Apoia o Bolsonaro. E, inclusive, hoje o Bolsonaro foi receber uma homenagem, né? Romero Brito entrega um retrato a Bolsonaro nos Estados Unidos e ele recebeu uma pintura, né, dele e ajudou a pintar, a começar a pintura do quadro da primeira dama da Michelle, né? E disse o canal, se não me engano, acho que foi o canal Questionamentos, eu ouvi, se não me engano, então foi o canal do Aquias, Santarém Critica Brasil, que Bolsonaro só hoje torrou mais alguns milhões passeando lá com a senhora primeira-dama, né? Então parece que esse Romero Brito vai presenteá-la com o retrato dela. E ele, Bolsonaro, já ganhou um outro retrato com a imagem dele, pintado pelo Romero Brito, com faixa, né, de presidente, bababá. E eu fiquei super decepcionada com esse artista, infelizmente. Ele é um grande artista, mas, politicamente falando, é uma decepção. Bom, obrigada por você acompanhar. Espero que você tenha gostado. Sou a professora Flor. Esse é o canal Sala de Aulas. Se você ainda não é inscrito, eu peço para você se inscrever, apertar aí do lado, aí embaixo esse botãozinho vermelho de inscreva-se, é rapidinho. Curta, compartilhe o vídeo, fale do canal para seus familiares, seus amigos.
Nós estamos sempre aqui ao final da tarde, com um vídeo nesse ritmo aqui, discussando sobre assuntos pertinentes do dia, da semana, enfim, tá bom? Me ajuda a levar mais informação para mais pessoas possíveis, tá bom? Fica com Deus, uma boa noite e até o próximo.